Olá, pessoal, seja bem-vindo ao podcast para Fazer Direito. Hoje estamos em Brasília, juntamente com meu nobre amigo que está hoje incorporado pelo Cacai, o qual Dublê. nos deu a honra de entrevistá-lo, e vai apresentar a nossa segunda entrevistada do dia. Faça-se as honras, Com doutor. certeza, é uma alegria muito grande a gente poder estar aqui como uma das advogadas prestigiadas aqui do Distrito Federal, uma advogada militante, que para mim é o maior título, como advogada militante também, é uma professora, conselheira do Distrito da Ordem dos Advogados aqui, do Conselho Seccional do Distrito Federal, membro também de comissões no Conselho Federal, especialista em direito de família, e um vasto currículo que a gente resume nessas condições. Então, seja bem-vindo ao podcast para Fazer Direito. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Eu tenho certeza que o tema que a gente vai tratar hoje vai ser algo assim muito diferente e reflexivo. Já entrando no tema, já tivemos o prazer aqui em Brasília de conversar sobre temas extremamente interessantes, que o qual foi nos apresentado. O Mário já conhecia, que era o direito à felicidade, eu não a conhecia, né, essa tese, extremamente interessante. Falamos sobre direito criminal, direito eleitoral e uma série de direitos. Também confesso que não tinha conhecimento aprofundado sobre direito de morrer. O que seria isso? Você poderia explicar para os nossos ouvintes? E eu complementando antes que a doutora comece a falar, é uma situação muito interessante, porque como envolve bens, envolve uma série de direitos, parece que ainda é um tabu para que as pessoas, porque fica parecendo assim, eu quero o patrimônio do meu pai, da minha mãe, então acaba que ainda é considerado um tabu por causa de patrimônio. E o brasileiro tem uma dificuldade muito grande, né? A gente percebe a questão do testamento. Pouquíssimos brasileiros fazem testamento. É interessante. Perfeito. O tabu, na verdade, ele sai na morte. Porque todo mundo sabe que vai morrer um dia. Sim. Essa é a única certeza que a gente tem, que a gente vai morrer. Só que a gente não sabe nem quando, nem onde, nem por quê, né? Em decorrência de quê. Só que todo mundo não gosta de falar sobre isso. Muitas vezes a questão do testamento, as pessoas não gostam de fazer porque acham que chama a morte, que de alguma forma, peço desculpas, estou fazendo esse testamento, meu Deus, não estou querendo. Mas são questões mais religiosas mesmo. E quando a gente fala sobre o direito de morrer, a gente está falando sobre o direito à dignidade na hora da morte. E não só isso. Falar de humanização na hora da morte é falar sobre viver bem. Porque muitos casos em que as pessoas têm uma doença muito grave, ela não tem cura, e ela vai precisar de inúmeros tratamentos. Só que esses tratamentos, eles vão ser eficazes, em primeiro lugar? Vão causar maior dor? Né? Vão trazer realmente assim, uma qualidade de vida naqueles últimos momentos? Então, quando a gente fala direito de morrer, é o direito de morrer com dignidade. E aí, hoje a gente tem aí um documento jurídico, que é um testamento vital, entre aspas. Né? O direito de morrer seria quase o direito de não sofrer? Exatamente, perfeito. É o direito de não sofrer ali no seu momento da morte. Você tem uma morte realmente tranquila. E aí, esse testamento vital, e eu sempre coloco entre aspas, porque não é um testamento, mas é como ele é muito chamado por colegas. Mas ele é praticamente um documento feito como diretiva de vontade. E essa diretiva de vontade, você vai colocar que você não quer certos tratamentos ou ser submetido a algumas condições dentro do hospital, pelo médico, naquele momento em que você estiver na hora da morte, ou com uma doença muito grave, uma doença incurável. Então, você pode deixar por escrito para que aquele documento fale por você, no caso de você não poder falar naquele momento, se você quer ou não ser entubado, se você quer ou não continuar um tratamento, muitas vezes, de quimioterapia ou radioterapia, que é comprovadamente ineficaz para aquele caso específico. Então, praticamente, o direito de morrer é para que a gente possa falar mais sobre a morte sem tabu. Mas onde fica o equilíbrio? Porque isso daí é quase um suicídio, né? Então, ou seja, onde vai ficar o equilíbrio? Até onde? O que vai ser considerado como, de fato, uma dor, um sofrimento, o qual poderia se sujeitar a essa questão do direito à morte? Porque aí tem uma linha meio tênue.
que pode gerar vários tipos de conflitos, né. Eu acredito, Também. eu não sou entendedor da área, mas a percepção que eu tenho aqui de uma pessoa leiga é essa. Na verdade, o que a doutora Marcela Fuster está colocando aqui é uma situação interessante. Para mim é nova também, porque para mim o que eu sou é só eutanásia. Eu não ouço esse tipo de detalhamento em relação ao que ela se propôs. E é muito interessante nós sabermos essa situação e também a legalidade. Eu não sei em que parou, até onde parou essa situação de poder escolher. Isso, é muito bom a gente deixar muito claro Uhum. que no Brasil não existe a possibilidade de eutanásia. Isso. E a eutanásia é praticamente o suicídio assistido também, né? Ele é crime, ele é um induzimento, não, ele é um favorecimento à questão do suicídio. Então ele é crime, ele não pode. Mas a eutanásia é o quê? Você antecipar o momento da morte, bem resumidamente. No Brasil, a gente tem a possibilidade da ortotanásia. O que é ortotanásia? É aquela morte humanizada em sua hora certa, ou seja, que não, os médicos eles não podem ter aquele tratamento em busca total daquela cura, sabe? Muitos procedimentos, a gente quer, porque assim, tem o diagnóstico, tem que ter o diagnóstico, o laudo, né? Eles falam que geralmente de 2 médicos diferentes, eles dão um laudo que diz, que atesta que não tem cura para aquela doença, que aquele tratamento não vai surtir nenhum efeito, só vai causar mais sofrimento àquela pessoa. E assim, é Mas e a diferente. condição da pessoa? Porque E por isso que tem os tratamentos paliativos. Os tratamentos paliativos, eles não são só indicados, como eles são obrigatórios. Tem uma resolução do Conselho Federal de Medicina que ele fala que os médicos eles não podem antecipar a morte do paciente, mas que eles também não podem ir atrás de uma obstinação terapêutica, ou seja, a todo custo buscar uma forma de manter aquela pessoa viva, entendeu? Então, muitas vezes, assim, tem o laudo de que ela vai morrer de qualquer forma. Só que, se você fizer uma traqueostomia, ela não vai mais poder conversar com seus familiares. Ela vai gerar uma dor muito grande. Os tratamentos paliativos são a morfina. Então, ela vai ter existe um rol de tratamentos. exatamente, que os médicos eles se utilizam, porque também o Código de Ética Médico determina que eles façam esse tratamento, né? Mas a própria legislação, o Código Civil, legislações da medicina, fala que ninguém pode ser obrigado a passar por qualquer procedimento cirúrgico ou algum tratamento sem sua vontade, entendeu? Porque a gente tem que se perguntar, a gente tem que filosofar, na verdade. Isso. O que é viver? Viver é ficar numa cama, em Esse- coma, durante muitos anos? Isso seria a próxima pergunta, se a questão da consciência iria afetar, porque você diz, olha, esse tratamento não é eficaz, mas vai permitir que ele converse com os familiares nesse período. Porém, então ele tem a capacidade cognitiva. Então, E nesse depende. momento ainda você poderia já exercer esse direito de morrer? Ou não? Só Sim. quando cessasse a capacidade Não, você tem cognitiva? sempre essa autonomia. E até complementando, porque eu falei sobre eutanásia, ortotanásia e tem a distanásia, que a distanásia é o termo utilizado pelos médicos exatamente nessa busca frenética, terapêutica que não pode. A distanásia é um procedimento antiético do médico, que é quando ele quer a todo custo manter aquele paciente vivo. Então, a eutanásia ela não pode no Brasil. A ortotanásia é um procedimento que é utilizado no Brasil. E a distanásia, que muitos médicos se utilizam, esse é um comportamento antiético. E aí o que acontece? A pessoa ela tem a sua autonomia para decidir. Eu não quero esse tratamento. Eu não quero isso. Eu não quero aquilo. Ela está em sã consciência. Mas quando ela não estiver, se ela entrar em coma, ou por algum momento ela estiver curatelada também, né? Pode ser um Alzheimer, uma demência mais aprofundada. O que acontece? Esse documento, o testamento vital ou a declaração diretiva de vontades, vai falar por ela. Porque muitas vezes acontece como você citou, que é muito interessante que você falou no início. A família, muitas vezes, quer de toda forma. Não, vai, faz o que tem que fazer, eu quero salvar o meu pai. Aí vem um outro irmão e fala assim, não, eu não quero que meu pai sofra. Aí o outro irmão fala, você está querendo que o papai morra porque você já quer pegar a casa, você já quer pegar toda a herança. Tem essa briga familiar. Então, quando a gente fala desse documento público que a gente indica que seja realizado em cartório, é o que vai falar por aquela pessoa. Então, você tem que estar
publicidade não só no cartório, mas para a família também. Falar, olha, tem um documento, passar para o seu médico, colocar também ali no seu relatório médico, né, as suas vontades, porque quando ele não puder mais falar por si, quem vai falar é o documento. Até para antecipar qualquer tipo de lead futura, né, sobre o tema. Exatamente, exatamente, porque já pensou depois a família vai entrar contra o médico e vai falar, olha, você não fez o que deveria, foi um erro médico, foi enfim, algum problema, né, É que uma forma até de aconteceu. pacificar antecipadamente um conflito futuro familiar. É muito interessante. Perfeito, é o seu resumo, é o que a gente fala, porque muitas vezes a advocacia ela atua muito no litígio só, mas a advocacia também ela existe para quê? Para uma questão consultiva. A gente precisa de levar o conhecimento e o direito para que as pessoas elas possam reduzir ou minimizar essas questões, muitas vezes relacionadas a muita emoção. Tá todo mundo no hospital com aquele pai, aquela mãe que tá doente, que tá na fase terminal, e tá todo mundo nervoso, preocupado com isso. Eles vão ficar, eles não têm cabeça para debater o que realmente, o que o pai queria, o que o pai não queria, para separar o que seria uma questão financeira ou não. Então, você trazer um planejamento, muitas vezes patrimonial via testamento, mas também essas de antecipação de vontades, né? Trazem segurança e também minimizam as brigas no futuro. E eu até aproveito para falar. Quando você diz minimiza, quer É. dizer que existe o conflito. E existindo esse conflito, como está sendo o entendimento dos tribunais? Então, é assim, o entendimento do tribunal é a vontade do paciente deve prevalecer, né? Agora, se aquele paciente ele não deixou nada por escrito, não verbalizou para a sua família, nem para ninguém, a família vai tomar a decisão. A família vai falar, pode fazer o procedimento, não pode fazer o procedimento. Por isso que a gente também indica para os E como médicos. essa, só te cortando um Aham. pouquinho, e como é feito, até curiosidade, como é feita essa decisão? Se tiver 3 irmãos e apenas os 3, então Uhum. acertemos o número ímpar. Tem que ter um consenso entre os 3 ou apenas uma pessoa pode determinar? Como funciona isso? Olha, o ideal é que haja um consenso. E não havendo? Não havendo consenso, assim, os médicos eles acabam por ficar em uma situação que traz uma certa insegurança, claro, para eles. Por quê? Eles vão ter que tomar essa decisão, talvez por maioria, né? Assim, 2 querem, um não, então vamos por maioria. Ainda vai correr o risco desse terceiro filho que não foi ouvido entrar na justiça contra esse médico? Pode haver sim, a gente sabe disso. Mas em defesa, ele pode também trazer todo o relatório, comprovar qual era a situação daquele paciente, trazer esses filhos que decidiram, os 2 de uma forma, né, contra a decisão desse único que não queria. Enfim, vai ser uma briga judicial, mas a gente tem visto que os médicos, a gente tem orientado que eles façam esse documento no prontuário médico. Tem algum caso que poderia ser comentado, lógico, sem dar nome às pessoas, mas só para o pessoal conseguir assimilar com a realidade? Eu não tenho, mas a minha colega, que é uma parceira, que ela é aqui também do mesmo prédio, né? Uhum. Ela atua muito no direito médico e ela teve um caso específico desse, em que a família entrou, o filho entrou, na verdade, não havia esse dissenso entre eles, na verdade, havia um dissenso entre família e hospital. Né? Uhum. Eles queriam que o hospital tivesse feito mais coisa, que o médico tivesse feito mais coisa, eles alegam que não houve essa obstinação, né? Só que acabou que, dentro ali do processo judicial, comprovou que não, que o médico fez tudo o que ele podia, dentro do quê? De uma situação de medidas paliativas. Utilizando até essas terminologias, que a dissanásia, ela não pode ser utilizada, né? Então, assim, Quer extrapolar a média de extrapolar. tratamento. Exatamente. E é o que eu digo, tem uma resolução do Conselho Federal de Medicina e também o Código de Ética dos médicos. Infelizmente, a gente não tem uma legislação certa que traz uma segurança jurídica. É só o quê? Uma resolução, um código de ética, né? Não chega a ser uma lei. Mas aí eu falo com vocês, é um tabu. Vocês acham mesmo que as pessoas vão criar uma lei para a gente poder falar sobre o direito de morrer? Não. Com certeza não. Com certeza não. Infelizmente, a gente esbarra muito nessa cultura religiosa de tabu, de preconceitos das pessoas. Mas a gente sempre busca informar que, olha, uma coisa é certa, a morte é certa, né? E a única Então, certeza. certeza. Então, a gente tem que trazer soluções para esse momento. Um grande exemplo.
ser cremado. Hoje, para você ser cremado, você tem que deixar por escrito. Se você não deixa por escrito, a família tem que ir atrás de um alvará judicial de autorização. Sim. Olha só, olha aquele momento sensível, o seu parente acabou de morrer, você tem um monte de coisa para pensar e ainda vai ter que ir atrás de um advogado ou fazer essa petição, ir no juiz e pedir para ser cremado. Então, quando a gente fala em planejamento, a gente já deixa isso por escrito e minimiza a dor dos familiares naquele momento. Uma situação interessante que surgiu agora é o seguinte, parece um contrassenso, né? Porque o paciente ou a sua família vai determinar o que o médico vai ter que fazer numa situação dessa. Não me parece... Capacidade técnica, né? Não me parece possível e não me parece viável. Mas se a gente está aqui e a doutora está especificando, eu queria saber qual é o que materialmente a gente podia fazer, porque, para mim, até agora, a explicação da senhora foi perfeita, mas não está batendo a questão do que ele pode determinar. Não parece crível a questão da pessoa determinar qual o caminho que o médico vai tomar. E que brecha é possível essa situação? Qual é a brecha? Na verdade, a questão técnica é do médico. Né? Então, assim, ele vai diagnosticar, ele vai descobrir qual é aquela doença, se é incurável, como e quais são as formas de tratamento. Né? E aí, quando ele vir para esse paciente e falar, olha, você está com uma doença terminal, assim, assim, assim. Como eu falei, geralmente eles se utilizam de 2 médicos diferentes para dar esse laudo, Sim. ou seja, são 2 decisões técnicas que muitas vezes elas corroboram uma outra, ou seja, diz que não tem tratamento. Então, se não tem tratamento, você fazer essa quimioterapia, né? Vou dar um exemplo. Um idoso de 85 anos tem um câncer na língua. E, comprovadamente, né, que é uma situação que eu já presenciei, disseram que, ao fazer a retirada da língua, corre um grande risco da pessoa morrer. Então, não vai ter solução. E aí a pessoa ela pode escolher ou não, se ela quer fazer a retirada da língua ou não, porque ela assume o risco disso. Mas aí cabe ao médico, e o médico, assim, ele tem a obrigação de tomar medidas paliativas. Nós vamos fazer uma quimioterapia oral, nós vamos fazer remédios para que você não sinta dor, entendeu? E o que pode acontecer? Um filho vira e fala assim, se retirar a língua, vai curar o câncer? E a minha mãe pode viver mais 5 anos? O médico vira e fala assim, a chance é muito menor, a chance de morrer é muito maior. Então, veja que, assim, na prática, na verdade, o médico ele dá opções. E como o nosso Código Civil ali, ele diz que ninguém é obrigado a se submeter a nenhum procedimento médico, ele pode vir e falar, não, eu não quero. Sim. Eu quero aguardar o momento da minha morte. Não posso antecipar. Lembra que eu falei? Não posso antecipar. Tomar um remédio que vai causar ali um choque, enfim, né? Não é antecipar. É aguardar o momento da morte com tratamentos paliativos para que não sinta tanta dor. Agora, vamos fazer a retirada da língua de qualquer forma, porque vai viver e tudo mais. Tem que estar isso comprovado. Mas se o paciente não quer, ele não é obrigado, entendeu? Então, assim, essa questão técnica, de fato, é dos médicos. Não cabe a gente, imagina, um advogado não entende nada, vai falar, não. Eu quero entender melhor isso, né? Mas cabe ao médico, na verdade, trazer as opções. E quando o médico fala, olha, não tem mais chance, ou pode fazer a quimioterapia, você vai ter mais 6 meses de vida por isso. Mas, nesses 6 meses, você vai ter os efeitos colaterais todos. Você pode perder a consciência, você vai estar vomitando, você vai ficar na cama. É isso que você quer? Aí a pessoa pode dizer, não, esses 6 meses eu quero passar viajando com a minha família. Esses 6 meses eu quero... um grande exemplo, eu esqueci do nome do filho do Mário Covas, lá em São Paulo. Sim, Bruno. O Bruno Covas. Ele, nos últimos dias dele, ele falou, eu quero ir no estádio levar o meu filho para ver. Sim. Isso foi uma medida... Os médicos, não pode, né, é muito arriscado,
você pode pegar alguma coisa, infecção e tudo mais, tem que fazer o tratamento, tem que ficar no hospital. Ele falou, eu não quero ficar no hospital. Eu quero ir no estádio de futebol com o meu filho, criar essas... Memória afetiva. Exatamente, memória afetiva com o meu filho. Então, esse é um grande exemplo. E isso seria feito através do testamento Qual formalismo o testamento? Exatamente, ótimo. vital. O testamento vital ou uma declaração diretiva de vontades é um documento formal feito no cartório. Você vai Mata. pedir para que seja descrito quais os procedimentos que você não quer ser submetido à ressuscitação, traqueostomia, ou então não, você pode só colocar Mas mesmo. depois da constatação da doença em fase terminal. Não necessariamente. Vamos supor, eu saudável, eu posso desde já testar? Eu levei a minha mãe no cartório para fazer a dela. Mas isso é extremamente perigoso, não? Não. Por quê? Deixa eu te falar por que eu acredito. Hoje, a gente vive um mundo com uma velocidade imensa. Então, ou seja, o que não tem tratamento hoje, amanhã pode ter tratamento. Aham. Essas modificações podem ocorrer num lapso temporal muito curto. Então, ou seja, quando você faz um testamento e deixa ele um longo período de análise, a mudança de tecnologia, a mudança de tratamento, a mudança até mesmo de descoberta de produtos químicos é muito grande. Então, ou seja, o cenário atual não vai ser o cenário daqui 2 anos, daqui 3 anos. Então, ou seja, é preocupante, não? Não, porque assim, a sua dúvida é muito pertinente, tá? Porque, na verdade, a gente tem que pensar que esse documento ele só tem validade quando essa pessoa não puder mais exprimir a sua vontade. Então, se você ainda está em sã consciência, você ainda está em vida, você ainda Se- pode falar, eu quero ou não quero, não Mas- é utilizado. Mas aí a gente Tipo um contrato de gaveta. Exato. Exato. Perfeito. Ele vai ser utilizado quando você entrou em coma, você não tem mais consciência, você está com uma demência profunda. Então, mas é nesse sentido mesmo que é preocupante, porque às vezes a pessoa faz esse testamento hoje e esquece, até que fez esse testamento. Daqui 6 anos acontece alguma situação que esse testamento pode impedi-lo, entendeu? De ter acesso ao tratamento, e um tratamento que pelo melhoramento no lapso temporal, seria efetivo, No entendeu? caso dele não ter mais a possibilidade de manifestar Isso, vontade. Não, exato. mas aí Sim. cabe ao médico, porque o médico, sim, o médico sim. vai teria- falar. Sim, É perfeito. o médico Que que vai tem- falar, olha, é inovador. Na verdade, o seu caso agora tem cura. Não é aquele caso, entendi. É. modifica o cenário. Isso. E eu vou te objetivo. trazer um exemplo, porque a minha mãe, a minha mãe durante muitos anos, ela me falava assim, minha filha, eu não quero ficar numa cama dando trabalho. Eu não quero, se eu tiver algum problema, se eu tiver algum problema de saúde grave, que não tem cura, eu não quero dar problema para vocês. E eu resisti muito, eu falava assim, não, mãe, não, pode deixar, pode deixar. Aí até que ela falou assim, olha, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Me leva para fazer o documento. Claro. Levei ela até o cartório e ela fez, ela deixou isso por escrito que ela quer ser cremada e toda essa questão. Então, assim, só no momento específico, quando surgir, que lá, nesse caso específico, que a gente espera que nunca chegue, mas se chegar, né, que se for preciso utilizar, aí a gente vai utilizar o documento. Interessante. Perfeito. Eu acho completo, a questão completa, inclusive da formalização, para que os nossos ouvintes eles tenham a ideia de como se dá o ciclo desse testamento vital. E doutora Marcela, e a questão dos transplantes? Nós temos visto hoje casos de relevância na imprensa que denotam uma certa desconfiança em relação à questão de transplante de órgãos. Então, seria interessante nós esclarecermos como se dá esse feeling, esse procedimento de transplante de órgãos hoje no Brasil. E foi muito importante essa pergunta, porque desde já, por exemplo, nesse documento, nesse testamento Sim. vital, não pode constar sobre doação de órgãos ou não, Perfeito. porque é uma legislação específica. E Uhum. hoje no Brasil, o que vale é a decisão da família. Então, assim, a pessoa em vida optou, decidiu por doar os órgãos, ela tem que falar isso para a família. Ela tem que expressar isso, falar, olha, eu quero ser doador, eu quero ser doador, eu quero ser doador. Porque na hora que morrer, a família que vai decidir. Se a família acaba não cumprindo a vontade da pessoa,
infelizmente. Mas existem documentos de doador de órgãos ou não? Ou existe, não existem documentos Não, próprios. exatamente. Antigamente, no Uhum. Brasil, a gente tinha até, havia a possibilidade de se colocar na carteira de identidade. Pelo que eu Isso, me lembro. só que isso acabou sendo retirado. Uhum. Eu lembro que, à época, muito se discutiu a questão da preocupação com a venda de órgãos, do tráfico de órgãos. Eu cheguei desculpa interromper, eu cheguei em algum momento a colocar no quadrinho doador ou não de órgãos, em algum momento de registro, alguma coisa assim. Isso já está ultrapassado, já não tem mais. Exatamente. Tá. Eles evitam, Uhum. porque é pelo medo, pelo risco de Uhum. muitas vezes a pessoa ela ser morta para isso, entendeu? Foi uma época ali que eles tinham medo de que isso fosse utilizado. Por isso que hoje, no Brasil, é a decisão da família que vale. É mesmo? É. É uma novidade para mim. Bom, e se dá como? Vai para um banco de órgãos? Como é o procedimento? Ele entra na fila. Entra numa fila, necessariamente todos, Exatamente. de igual forma. Exatamente. Perfeito. E ocorre a possibilidade de questionar, isso provavelmente sim, de questionar esse testamento, até mesmo da capacidade naquele momento. Existe esse tipo de divergência? Porque eu fui lá e testei, mas esse testamento pode ser questionado pela família. Como é Por feito? isso que a gente pede para que seja realizado na forma pública no cartório, porque o tabelião ele tem fé pública. O tabelião ele tanto quanto o testamento ele vê todas como é que está a pessoa naquele momento. Ela está declarando aquilo, ela está sã, ela sabe responder algumas perguntas sobre nome, endereço, e etc. Então o tabelião acaba fazendo essa função. Por isso que esse documento, sendo Mas contrato de porque essa gaveta, capacidade psicológica, o tabelião não teria capacidade de fazer análise, entendeu? Essa sim, sim, pergunta, é né? questionável, né? Mas como os nossos tabeliões, eles têm essa fé pública, por isso você fazer um documento registrado em cartório, ele traz muito mais segurança. E essa é a questão dos requisitos também para o testamento. Entendi, ok. Doutor Mário, vamos para a próxima. Não, perfeito. Eu estou aqui administrando o celular porque ela foi a convidada, como você já sabe, extremamente organizada e pontual. Bom, doutora, eu estou satisfeitíssimo, parabéns pela sua explanação. E agora, assim, a minha curiosidade em relação à senhora é que lhe perguntar, a advocacia vale a pena? A senhora está satisfeita? Era isso que queria? Como está a advocacia aqui em Brasília? Nós já entrevistamos várias pessoas e Brasília se torna sempre um eixo, salvo os que nasceram aqui, um eixo em que as pessoas vêm a Brasília tentar uma vida melhor, né? Então, a grande maioria com que a gente se depara é que Brasília. Então, nós temos aí um boom de faculdades, uma explosão de bacharéis, uma explosão de advogados, e eu sempre gosto de perguntar para os nossos colegas se ainda vale a pena. Você, claro, muito mais jovem do que eu, pode agora me dar esse testemunho. Vale a pena? É bom advogar em Brasília? Existe oportunidade? E qual o encorajamento para os mais jovens ainda que você? Eu amo Uhum. advogar. E assim, eu sou brasiliense por nascimento. Perfeito, Eu perfeito. sou aquela brasiliense raiz, vamos assim dizer, né? Sou Que bom. daqui mesmo, sou da terra. E, assim, nós temos mais de 1 milhão de advogados, né? A verdade é essa, no país todo. Em Brasília também, a gente tem, assim, o maior número de advogados por habitantes, na verdade. Por metro quadrado, vamos dizer assim. Exatamente. A gente brinca que sacude a árvore e cai 5 advogados. Isso mesmo. Aqui E é um desafio enorme. é um desafio enorme. A gente já entregou carteiras, a gente já está no número de 74 mil aqui no DF. Né? É Então, muito, assim, né? é muita coisa. É muito Para mesmo. o Distrito Federal, Sim, quadradinho, né? claro. Apesar de a gente ter um número muito grande, acho que já temos mais de 2 milhões de habitantes, mas ainda assim, É muito. é muita coisa. Sim, Comparado com claro. outros estados que tem esse número, Claro. É muito, é muito. Mas, assim, por que não Por há que escolher a advocacia? escolher a advocacia? Vai de cada um, tá? Uhum. E tudo é difícil e cabe a gente, né, tomar o primeiro passo. Então, assim, a gente não pode olhar para o outro se a gente quer seguir em frente. Se a gente parar para olhar para o lado, a gente não atinge os nossos objetivos. desvia do objetivo. Nós temos 1 milhão de advogados, mas todos eles advogam? Todos eles se capacitam adequadamente? Todos eles, porque em muitos casos, a pessoa às vezes só pega o AB, tira o AB e ela não chega a advogar. Então, eu vejo que o mercado ele é bom para quem quer trabalhar
para que quem se especializa e se especifica. Eu sou especialista em direito das E famílias. especifica. Essa é a palavra correta. Especifica, Você tem que exatamente. ser especialista dentro da sua especialidade. Exatamente. Eu sou familiarista. É isso que eu sou. Eu faço direito das famílias e tudo envolto a isso. Aqui no escritório, a gente não pega criminal, a gente não pega trabalhista, a gente não pega previdenciário, a gente pega direito de família, para cuidar das famílias, porque são várias as ações. Então, eu sou focada, especializada. Então, quando você age dessa forma, acaba que o seu cliente também ele vê que você tem maior autoridade para isso, né? E aqui em Brasília, né, assim, a gente acolhe os colegas de todos os outros estados, e aqui é muito bom porque nós temos os tribunais superiores, né? Nós temos os conselhos federais também, muitas vezes, né, de farmácia, de medicina. Então, nós temos um centro também administrativo e de várias áreas muito bom. Veja, a gente fala aqui um pouquinho sobre direito sucessório, bem pouquinho, né? Planejamento sucessório, Claro. sobre direito de família, porque as relações familiares. A gente falou sobre direito médico. Olha quantas áreas que a gente consegue, áreas inovadoras, né? Para fugir um pouquinho do óbvio, e como a gente consegue trazer uma multi e interdisciplinaridade entre essas matérias. Eu, especialista em direito de família, eu vou tratar daquele planejamento sucessório para aquela família e também do acolhimento daquela família que muitas vezes não está aceitando determinado planejamento sucessório, porque muita gente costuma brigar por uma herança que ainda não existe, porque a gente fala que não existe herança de gente viva, Claro, claro. né? E as pessoas elas têm mania de Sim, brigar sim. por isso. Então, veja como a gente consegue abordar ali uma consultoria para o direito médico, direito sucessório, direito familiar. Então, quando a gente realmente se especifica, se especializa, a gente traz um atendimento, eu costumo dizer, o meu atendimento e o atendimento da advocacia ele tem que ser amplo, a gente tem que pegar todas as abordagens. E aí a gente consegue se destacar, né? E para o jovem advogado iniciante que está entrando, o que eu posso dizer, né? Não tenha pressa. Sim. Tudo é processo, tudo é caminho, tudo é luta e tudo é. Não basta sonhar. A gente tem que realmente buscar as oportunidades, não esperar que elas caiam no colo. Exatamente. Muito bom. São os aconselhamentos dos outros juristas que nós participamos, que nós estamos sempre em evolução e em processo de evolução e construção. Exato. Então, não tem dúvida que seria assim. Agora, eu tenho uma última pergunta para a doutora, que é muito importante. Eu também, no século passado, eu fui conselheiro da OAB, e muitas pessoas não entendem o importante papel que a Ordem dos Advogados tem para a sociedade e para os advogados. Inclusive, Paulo, me perguntando à época se eu recebia salário, e aquelas perguntas básicas mas o que tu estás fazendo aí? Estás te dispondo com os advogados? Está trabalhando de graça? Tem alguma coisa? Não é possível que você trabalhe e não tenha remuneração. Então, eu gostaria que a senhora falasse, por fim, que é uma posição que eu tive com extrema vaidade, extrema orgulho de ter sido conselheiro da OAB, e acho que é um papel efetivo, e que hoje, infelizmente, por uma série de motivos, ele está sendo um pouco desacreditado, que é natural das instituições, né, e que precisa de um resgate, através de pessoas jovens como você, para poder dar um gás e poder mostrar a importância da OAB. Então, eu gostaria, por fim, que a senhora explicasse o seu papel como conselheira aqui da Ordem dos Advogados, Seção Distrito Federal. A sua pergunta é maravilhosa, porque é exatamente isso tudo que a gente ouve, né? Passa, a gente vai passando, mas claro que muda. Com o tempo, as coisas vão se aprimorando, mas o cerne sempre é esse. Bom, o nosso trabalho é voluntário. Sim, claro. Ele é gratuito, né? Exatamente. E assim, eu acredito tanto quanto eu, para você trabalhar para a OAB assim, para mim é uma paixão. Eu gosto de cuidar da advocacia. Por quê? Quando a gente cuida dos nossos, a gente cuida da gente. Lá no conselho, a gente julga aqueles processos que vão como recurso de decisões do Tribunal de Ética. E é muito importante a gente falar sobre isso, porque se a gente tem um advogado que está com problema ético, com comportamento ruim, ele macula toda a imagem da advocacia. Então, a gente tem que ser severo com isso. Locupletamento, pegar o dinheiro do cliente, para mim, isso é gravíssimo. Então, se a gente tem 1 milhão de advogados e não tem um comportamento ético,
Veja como, para mim, é muito difícil uma parte lá sustentar e falar assim: ah, eu acreditei nele, né? Aquele advogado, ele roubou tudo. Então, assim, para mim isso é muito pesado, porque é a gente. Quando falar advogado, a gente não quer que pense numa coisa ruim. Então, primeiro, essa questão de cuidar da advocacia, né, em termos éticos, que a gente tem que se unir, capacitação, cabe a OAB trazer uma capacitação para o advogado. Não, os advogados eles têm que ser cada vez melhores, cada vez mais capacitados. A advocacia também tem que ser muito bem cuidada na questão emocional, burnout, o estresse, Exatamente. né? Quem cuida de quem cuida? Exatamente. Porque nós cuidamos. Não, só trazem problema para nós. Não traz isso. Não pergunta como você está. Exatamente. Pergunta o que você vai resolver do meu problema. Então, existem pesquisas, e aí, enfim, fazendo só um adendo, existem pesquisas, Paulo, que a advocacia, existem muitos colegas com depressão, com estresse, enfim, um número muito alto de pessoas com doenças psicológicas e que acabam trazendo também doenças físicas. Exatamente. A gente está no Setembro Amarelo, que é a conscientização contra o Suicídio. Nós temos vários índices de suicídio Sim, na advocacia, sim. infelizmente. Sim. Então, o papel da advocacia é sociedade e advogado. A gente faz um papel brilhante. A advocacia tem um papel brilhante na sociedade com informação, conhecimento, garantia de direitos, né? Nós somos indispensáveis da administração da justiça, a gente tem que repetir sempre isso. Sim. Mas para o advogado tem uma grande importância também. Eu digo, com relação à capacitação, a cuidar da saúde mental e a questão de se difundir a questão ética. A gente tem que se unir na questão ética de tratamento de que, olha, se a imagem de um colega está prejudicada, a imagem de todos vai ser prejudicada. Quantas e quantas vezes que, assim, eu não sou criminalista, mas eu escuto as pessoas falando. Confunde o advogado criminalista com o criminoso, com o seu cliente, né? Fala que o advogado é bandido porque ele está defendendo uma pessoa que ela tem direitos constitucionais à sua defesa. Ele não está defendendo o crime, né? Está defendendo a pessoa, o direito das pessoas. Exatamente. Essa é a grande confusão. Que muitas vezes ele não está defendendo também não está querendo tirar a culpa daquela pessoa, mas apenas amenizar, Mas porque mas legalmente é até possível. mesmo quando ele faz isso, eu vejo da seguinte maneira: ele não está defendendo o crime. Ele não está Exatamente. defendendo o crime. Ele está apenas exercendo o direito de defesa do seu cliente. Isso é fundamental no Estado Democrático de Direito, né? As Exatamente. pessoas confundirem o advogado com a figura do criminoso é um absurdo. É um grande absurdo mesmo. E a gente precisa de se unir nessa questão das prerrogativas. Porque tem até uma brincadeira que todo mundo fala, né? Todo mundo odeia o advogado, o cliente odeia o advogado, o Ministério Público odeia o advogado, o juiz odeia o advogado. Então a gente, pelo menos, tem que se amar. Exatamente. E também não Gostei dessa desacredite, finalização. não desacredite que a OAB, pelo menos não, em todas as gestões, puniram diversos advogados. Eu cheguei a relatar vários processos punindo advogado. Então, essa questão da impunidade realmente não é a realidade da OAB. E eu acredito que de todas, tanto a nossa quanto a da doutora aqui do Distrito Federal. Existem punições, sim, suspensões, suspensões de carteira, advertências e tudo mais. Então, existe isso. Inclusive, afinal, existem decisões, inclusive, também de banimento do advogado através lá da questão moral. Mário, a exclusão, faltou a palavra, a exclusão. gente chega naquela máxima, né, de que profissional bom e ruim tem em todas as categorias. Tu vai ver médico bom, médico ruim, político bom, político ruim. Às vezes, em algumas classes com maior número, né, de pessoas prejudicadas, que é no caso da política, né? Mas no caso da advocacia, como as demais profissões, como médico, bombeiro, policiais, tem a sua parte de pessoas boas, mas tem aquela pequena mesmo, às vezes são pequenos números isolados que prejudicam a imagem. Então, é isso. Não consigo fugir disso, não. Muito obrigado pela sua... Uma advogada, né, de Eu- brilho. A gente vê Eu uma achei advogada de brilho. interessante. Muito obrigado. Já finalizou, né? Não, Ainda ela não? tem que não, ela tem que se despedir. Ah, tá. Foi mal, porque eu tô Tem que- agoniada, porque eu já ia fazer outra coisa fora. Ah, Vamos lá, sei então não. finaliza aí, por favor. Não, a doutora É porque tem que como você iniciou, você tem que finalizar. Vou te dar esse essa colher de chá, né? privilégio. Colher Porque de chá. hoje, eu tenho que te respeitar mais do que nunca. Você é o clone do Cacai. Cacai, Então, Verdade. Né? Não, falta barra. Olha lá. falta a conta E bancária, né? Principalmente a conta bancária. Mas
Mas, enfim, doutora, muito obrigado pela sua entrevista. Eu gostaria que a senhora dedicasse aqui aos ouvintes do podcast para fazer direito algumas palavras de encorajamento e de que a advocacia vale a pena. Eu agradeço muito o convite, agradeço muito pela escolha do tema. Parabenizo, porque assim, todos os meios de comunicação que a gente fizer necessário para difundir informação, conhecimento salva. Então, assim, esse assunto que a gente está tratando é tanto para a advocacia como para a sociedade mesmo. Então, eu parabenizo por isso, né? E digo assim, olha, busque sempre a informação, consulte sempre um advogado, sempre, tudo que for fazer, consulte um advogado, busque uma advogada, consultoria, impede qualquer problema futuro, ou pelo menos diminui alguns riscos, né? Então, eu só tenho que agradecer mesmo.